amor senti. Estender as mãos para te louvar, entregar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Quero seguir e louvar-te até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura noite, brilhará a luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Quero seguir e louvar-te até o fim. Um bom dia a todos, querida comunidade reunida. Mais um ano se inicia e poderíamos dizer que todo início de ano será que é a mesma coisa? Com certeza não. Sempre de novo, Deus tem algo a nos dar. Será que temos o mesmo movimento em todos os lugares? Com certeza não. Novas promessas, projetos, expectativas, temos muitas ideias para esse novo ano. E com certeza, com a graça de Deus, alcançaremos muitas bênçãos. Nós iniciamos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lemos em Jeremias, no capítulo 28, versículo 22, que diz: seja o que for, sabemos que Deus vai adiante de nós para guiar os nossos passos. Com certeza, Ele tem planos de paz para nós e nada de mal, para nos dar um futuro de muita esperança. É o que temos esperado em Deus e Ele tem nos dado a cada novo dia. Com estas palavras, iniciamos o culto deste dia. Acolha cada uma de vocês, membros da comunidade e também pessoas que nos acompanham neste dia. Sejam todos bem-vindos. Lemos no Salmo 32, o salmista diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava, de tanto gemer. Pois, dia a dia, a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram-se, esgotando e acabaram, como em um tempo de seca. Então, reconheci diante de Deus o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao meu Senhor, e Ele me perdoará de toda a culpa. Com certeza, Deus está conosco a cada novo dia deste ano. Sempre sabemos que erramos, mas sempre de novo a mão bondosa de Deus está a nos amparar. Com a mesma humildade e sinceridade e confiança, nós também agora
queremos nos achegar diante de Deus em oração e confessar a Ele os nossos pecados. Oremos. Bondoso e misericordioso Deus, chegamos à Tua presença, com tudo o que somos e temos. Reconhecemos que somos pecadores, falhos e limitados. Tantas e tantas vezes negamos o Teu amor e a Tua bondade. Temos dificuldades para Te obedecer à Tua vontade. E não raras vezes escolhemos obedecer somente aquilo que nos é confortável. Queríamos seguir sempre de novo no Teu caminho, mas nos afastamos e procuramos nossos próprios caminhos. Perdoa-nos, ó Deus, por não sermos perfeita e agradável, como o Senhor espera de nós. Mas pedimos, vem, Senhor, ilumina nossas vidas, perdoa-nos. É o que nós pedimos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Pai, eu sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o Teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim o verdadeiro adorador. Pai, eu sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção,
convido você a um momento de oração. Pai de amor, aqui estamos mais uma vez celebrando a unidade. Te rendemos graças por mais este ano que se inicia. Que possamos ver as suas oportunidades e também os desafios que temos pela frente. Te rendemos graças porque podemos nos reunir em teu glorioso nome e sermos um contigo. Dá que nossos corações e mentes estejam atentos para receber a tua palavra, palavra de vida, graça e salvação. Dá que sejamos terra fértil para colher essa boa semente, de modo que ela nos frutifique em nossas vidas e testemunhe do teu poder. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Estamos aqui novamente mais um ano. Temos um ano pela frente. Muitas vezes temos desafios para serem superados, mas com certeza a palavra de Deus, ela vai estar em primeiro lugar em nossas vidas. E com certeza, com isso, alcançaremos os nossos objetivos. Objetivos esses que muitas vezes não entendemos, pois Deus quer sempre nos dar algo de melhor do que merecemos. Portanto, nesse ano, vamos sempre buscar de novo orientação e vamos deixar que Deus seja o Senhor de nossas vidas. Nesta manhã, trazemos para meditação do texto de Filipenses, no capítulo 2, os versículos 5 a 11, que vamos fazer a leitura agora. A leitura bíblica encontramos no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Temos diante de nós o chamado hino cristológico. É um hino que traz uma exortação à humanidade. A humanidade que tem que ser humilde aos serviços de Deus. Muitos consideram um hino da igreja primitiva, adotado e talvez também modificado por Paulo. Podemos ver linguagens que tradicionalmente não aparecem no Antigo Testamento, mas que de uma forma diferente aparecem na carta a Filipenses. Sendo de sua total ou parcial autoria, esta carta que Paulo escreve, ele, de fato, coloca ali um hino que expressa as convicções de fé deste apóstolo de Cristo. E é extremamente profundo essa sua reflexão. No versículo 5, Paulo nos exorta a termos a mesma atitude de Cristo. Algumas versões trazem o dizer, o mesmo pensar de Cristo, ou ainda, o mesmo sentimento. Muitas vezes somos colocados diante do mundo para sermos apóstolos. Só que ser apóstolo precisa nos exortar a mudar o jeito de pensar, ou ainda o jeito de agir.
talvez seja por causa disso que muitas vezes, naturalmente, as nossas atitudes não seguem este caminho mostrado por Cristo. Paremos e pensemos o que determina, o que norteia as nossas atitudes. O que será que define as nossas emoções? Seria muitas vezes medo, tristeza, raiva, alegrias? Será que elas que ditam o nosso comportamento? Ou será que nossas atitudes dependem das ações e reações de outras pessoas? Ou será que nossas atitudes dependem daquilo que as outras pessoas fazem para nós? Se uma fulana falou isso e foi simpática, querida, é muito bem-vinda e acolhida. Porém, Beltrano, ele vive me evitando ou se acha melhor do que eu. Como será que nós reagimos? No final, é assim, muitas vezes pensamos. Cada um tem o fim que merece ter. Como diz um ditado popular, ou ainda, cada um tem o que merece e nada mais do que isso que ele plantou. Seja lá o que for, tudo depende de atitudes, dependem da ambição de cada um. Muitas vezes nos tornamos egoístas, esquecemos que os próprios interesses nossos estão acima do interesse da comunidade. No estilo assim, bom, cada um faz o que quer, o que plantou vai colher. Mas não devemos pensar assim e não devemos agir assim. Devemos agir como Deus age em nossas vidas, com amor e perdão. Uma pergunta pertinente para este momento. Esperamos pelo ano novo, pois eis que chegou o tempo de também nós fazermos novos planos. E o que temos preparado para este novo ano? Vamos ter as mesmas atitudes e o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus? Isso não é pouca coisa. Tente e verá. Não é para menos que o próprio apóstolo Paulo nos exorta e nos motiva. Cristo é a melhor versão possível da humanidade. Tudo o que precisamos aprender, saber como ser verdadeiramente um ser humano, encontramos no aprender e no como ser e viver. Verdadeiramente, um ser humano encontra no próprio Deus encarnado. Ele, se vendo pobre e humilde em Jesus Cristo. Não é pouco o que Cristo faz por nós, mas Jesus, ele não é simplesmente um modelo, ou um bom guia de se tornar uma melhor versão. Não, Cristo ele veio simples e humilde para servir. Ele não queria ser alguém que fosse exaltado no meio do povo da época. Ele queria ser, sim, o Salvador de todo o mundo. O que fizemos e o que pensamos? Somente Cristo nos justifica. E Ele o faz porque nenhum ser humano é capaz de salvar-se a si mesmo. Ele vem até nós de braços abertos. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas se eu faço, mas se eu levo, mas se eu merecer, o que eu preciso esperar de Deus? Pois eu quero algo mais. Quero ser alguém de destaque no mundo.
Porém, Cristo, em sua humildade, ele vem até nós e diz: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Porque a atitude de Cristo, ele não honra a si mesmo, mas ele honra e glorifica ao Deus Pai. Ao viver sua vida, ele se mostra para nós em humildade e nos abraça. E como cristãos e cristãs, somos chamados a viver de maneira diferente da lógica do mundo. Nós somos desafiados, muitas vezes, pelo mundo, pois ele nos quer mostrar algo que não faz parte do reino de Deus. Jesus, ele é a nossa inspiração. Ele não é só isso. Ele é mais do que isso. Ele é a atitude do próprio Cristo que veio como Senhor humilde para dar a mão àqueles que haviam caído em pecado. E qual é, afinal, a nossa atitude como cristãos? É uma atitude de humildade, respeito às nossas qualidades e aos nossos defeitos, sem nos considerarmos maior ou menor. Devemos ser humildes e também se humilhar, como Cristo se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou por vontade própria, pois ele se esvaziou de Deus, o Criador, e se tornou um ser humano, igual a nós. E ele só pôde se esvaziar, não porque ele se considerava que devia ser igual a Deus, mas não, ele queria se apegar a nós, se acolher a nós e chamar para segui-lo, e junto com ele termos a herança nos céus. Grande ensinamento para mim e com certeza para você, que quando temos nos apegado a Deus, ele vem até nós, seja em qualquer momento que estivermos vivendo. Muitas vezes também queremos que Deus nos dê poder e glória. Muitas vezes buscamos no mundo título, um cargo especial, seja na comunidade, na empresa, no serviço onde você está, no seu dia a dia. Buscamos destaque no conhecimento, mas se vemos aquilo que Deus tem para nós, vemos que é algo muito mais importante do que isso que buscamos no mundo e também que o mundo nos oferece. Hoje em dia temos muitas bandeiras para nos considerarmos importantes neste mundo que vivemos. Queremos ser, muitas vezes, melhores do que os outros, para nos considerarmos importantes. Porém, vemos que para sustentar o nosso orgulho, o nosso ego, queremos ser alguém que realmente, muitas vezes dentro da própria comunidade, seja mais exaltado e adorado do que o próprio Deus. Devemos seguir sempre em humildade, primeiro considerando que somos pecadores e lembrando que o Deus encarnado, ele não se considerou que queria ser igual ao Deus Pai no céu. Era algo que ele devia deixar e não se apegar, para que ele pudesse estar conosco e nos mostrar e nos abraçar e guiar os nossos passos para junto do Pai. Ele também, muito menos do que nós, fez em humildade nos apegar a Ele como seu Senhor
e seu Salvador. Com certeza acho que você vai concordar comigo que se tornar alguém que sofreu injustamente, esse alguém foi Jesus, você acha que foi correto para o Filho de Deus? Com certeza não. O mundo nos oferece poder e glória, mas o próprio Cristo veio em humildade e pede que nós sigamos a Ele nos seus passos, para que, em amor a Ele, em amor ao próximo, levemos a boa nova da salvação a muitos outros. O único ser humano, sem pecado, morreu condenado à morte. A morte mais vergonhosa e sofrida da época. No contexto romano, condenado à morte era aquele que muitas vezes era considerado escravo ou alguém que não teria valor nenhum no meio da sociedade. E esta morte era uma morte cruel, era uma morte de cruz. Ele era crucificado em meio a outros tantos que não agradavam ao governo romano. E esse homem nada fez de errado, não cometeu pecado algum e foi crucificado. Porém, aqueles que na sua época tinham destaque no meio da sociedade, a política romana não fazia isso. Ela apenas julgava as pessoas, mas não as condenava à morte, por serem pessoas de destaque. Mas ele, o Cristo, que era alguém especial no mundo, foi crucificado junto de bandidos. Se nós estivéssemos hoje na cidade de Filipos, não poderíamos dizer que Cristo veio para nós, porque nós, neste mundo, ainda estamos distantes de Deus. Nós nos sentimos num privilégio social, onde muitas vezes pensamos muito mais nas coisas que este mundo nos oferece do que aquilo que a boa nova Cristo nos trouxe, que é a salvação eterna. Cristo veio para ser servo e não senhor. Alguém abaixo da linha social. Você e eu já nos demos conta de que mais alta divindade veio para servir a nós, a humanidade. Ele não o fez por obrigação, nem por segundas intenções, ou por um sentimento de ser vítima do pecado do povo. Afinal, que Deus é esse que nos escolhe para se esvaziar de si mesmo, tornar-se homem, e não qualquer homem, mas um servo submisso e obediente. E ele morreu na morte de cruz. Que Deus é esse que temos em nossa vida? Esse Deus de amor, ele vem com humildade e nos dá a sua vida por nós. Ele nos oferece o seu amor e o seu perdão. Ele se entrega para a nossa salvação. Que em 2021 possamos declarar, como o apóstolo Paulo declarou na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que tudo o que façamos e trabalhemos e pensemos nesse ano, que seja para a glória de Deus Pai. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu
comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Gostaria de convidar você neste momento para orarmos e também intercedermos pelas pessoas que precisam da oração e da direção de Deus em sua vida. Oremos. Te rendemos graças, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pela nova vida que emana da cruz e pela alegria que temos de viver na Tua presença constante e real. Dá-nos o desejo de termos a mesma atitude e a mesma vontade que Cristo tem por cada um e cada uma de nós. Possamos ter o sentimento de Cristo Jesus em nossas vidas. Que a Tua vontade seja a nossa vontade. E quando não compreendermos completamente os Teus caminhos, dá-nos fé para perseverarmos na obediência. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente humildes e dependentes de Ti, ó soberano Deus, em todas as circunstâncias, assim como aprendemos com Cristo, nosso Senhor. Assim, unidos e unidas, como corpo de Cristo, intercedemos pela Igreja, seus ministros, ministras e todas as pessoas que ocupam cargos de liderança para Te servirem na obra do Senhor com alegria, disposição e humildade. Intercedemos por nosso país, por suas autoridades, por todas aquelas pessoas que ocupam cargo de poder e influência, para que não se esqueçam dos ensinamentos de Cristo, para que não se esqueçam de que maior do que aquele ou aquela quem verdadeiramente devíamos seguir e ter como exemplo e nosso guia é o Senhor Jesus Cristo. Intercedemos também pelo mundo, por todas as pessoas que sofrem por doenças, desemprego, fome, injustiças, abandono, por todas aquelas pessoas enlutadas e aquelas que estão hospitalizadas, sejam em tratamento, sejam aquilo que estejam passando, Senhor. Vem, ampara, conforta a elas, também a sua família e aqueles que estão cuidando da sua saúde. Sê, Senhor, o porto seguro que nos recolhe e nos ampara. Tudo mais o que temos em nossos corações, em nossas mentes, te entregamos, Senhor, neste momento, juntos, quando oramos a oração que Teu Filho, Jesus, nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Para hoje, nós temos os seguintes avisos. Teremos o nosso plantão, como sempre, das 10 às 11h30. Você pode trazer a sua contribuição ou então fazer o depósito na conta bancária da comunidade. Nós também, do presbitério, da diretoria, estamos preparando os carnês de contribuição. Nessa semana, eles ficarão prontos e durante o mês de janeiro estaremos encaminhando para todos os membros. Quero lembrar mais uma vez da União Solidária. O acerto foi prorrogado até o dia 20 de janeiro. O sorteio vai ser no dia 17 de fevereiro. Nós ainda temos números. Quem quiser pode pegar comigo ou com alguém da diretoria os talões para serem vendidos. Como eu já falei, a gente está colocando sistema de segurança aqui na igreja, alarme e câmeras. Então, qualquer ajuda extra é muito bem-vinda. Também um recado reforçando para as mulheres. A partir de janeiro, nós teremos uma pessoa responsável pela limpeza da igreja. Conforme o combinado, vocês podem estar encaminhando o valor de R$20 mensal para a Valéria ou alguém do grupo de mulheres para fazer o acerto. É interessante, que vocês encaminhem esse valor até o dia 20 de cada mês, para que elas possam fazer o acerto certinho lá com a pessoa que vai fazer a limpeza, tá bom? Agora, em janeiro, em virtude da pandemia e também das férias do pastor Luciano, os cultos serão online. O nosso próximo culto será no dia 10 de janeiro e o link já estará disponível nas redes sociais de manhãzinha. Quero lembrar também que nós temos ainda o Castelo Forte, no valor de R$14, e as senhas diárias, no valor de R$9. Vocês podem estar adquirindo, pegando o Castelo Forte e as senhas, nos plantões aqui na comunidade.
Quero lembrar também da rádio, da Lola Paul Luther. Baixe o aplicativo no seu celular ou então ouçam pelo computador. E eu queria deixar uma mensagem de esperança agora para esse ano de 2021. A gente sabe que 2020 foi um ano assim, muito diferente, muito atípico, né? Muita coisa aconteceu, outras coisas deixaram de acontecer. Mas o que a gente tem que lembrar é que Deus sempre esteve conosco nesse período todo, nos orientando e mostrando o caminho a seguir. Eu quero que Deus também esteja conosco, ou com cada um de nós dessa comunidade, no ano de 2021. Que Ele venha até nós com a sua palavra, que a gente aprenda com Ele e que a gente consiga fazer a vontade dEle e não a nossa, né? O que deve prevalecer é a palavra de Deus e a vontade dEle. Que a gente tenha um 2021 abençoado. Que neste dia, também neste novo ano que se inicia, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a tua paz. Que tenhamos todos um dia abençoado, uma semana abençoada, na presença e na certeza de que Deus nos acompanha. Um bom dia a todos. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que mim se rache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me